Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo a gente, mas esse é o Vozes da Advocacia, episódio 5. Dessa vez a gente está recebendo aqui a Abracrim e o IBDFAN. O Voz da Advocacia, como você já sabe, é um podcast voltado para ouvir as associações, institutos do direito e representativos da advocacia, essas entidades que, junto com a OAB, são as vozes da advocacia, elas falam pela advocacia, elas trabalham pela advocacia, pelo crescimento da cultura jurídica do nosso Estado, pela representação dos advogados, e a gente tem uma preocupação muito importante em demonstrar como esse trabalho é complementar, como a OAB e as associações, a gente trabalha conjuntamente para trazer algo de melhor para o nosso Estado, especialmente para a advocacia. E é uma honra para mim estar recebendo essas duas amigas, presidentes das duas entidades, Mia Shen, presidente da Abracrim, Associação Brasileira da Advocacia Criminal, e Patrícia Rocha, presidente do IBDFAN, as representações das duas entidades aqui em Alagoas, o IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Aqui você vai ouvir um pouco sobre cada uma dessas entidades, conhecer a história delas, provavelmente vai se interessar por se associar a elas e também ver os projetos que a gente tem para o futuro, que cada uma tem, e quem sabe esse é o nosso objetivo de sempre, construir um projeto conjunto entre essas entidades e a OAB. Queria primeiro agradecer, óbvio, a presença de vocês, são duas pessoas que eu quero muito bem, a gente tem uma relação ótima e eu respeito muito o trabalho que vocês têm feito à frente das suas entidades. E vou perguntar um pouco primeiro como é o trabalho de cada uma, qual é a história de cada uma, por que cada uma de vocês entrou nas suas áreas. Vou começar por você, Mia. Fala um pouco sobre a Abracrim, sobre a presidência, sobre os projetos que vocês têm aí. Fala o que você achar melhor. Obrigada. Obrigada por estar aqui hoje, né? É sempre bom quando a gente faz esses encontros que eu digo que a gente sai com mais bagagem ainda, né? E assim, um encontro como esse, para mim, é enriquecedor, né? Então, assim, eu tô muito feliz pelo convite e por estar aqui aproveitando esse momento. A Abracrim, ela é a Associação Brasileira de Criminalistas, né? Como você mesmo bem falou, nasceu em 1993. Eu até digo que a gente é irmã, porque eu nasci também nesse ano. Aí Tudo a pensa assim, ver, não né? tem como eu esquecer. Entrosadíssimo, é. É, bem entrosada, né? A Abracrim, inclusive, nasceu 7 dias antes da minha irmã. Olha Nasceu 17 de só. setembro e a minha irmã 24. Então, aliás, alguns dias antes. Então, assim, isso é uma coisa que faz com que eu tenha até mais familiaridade com ela. Não Sim, esquecer nem a data que ela sim. nasceu, né? E aí, a Abracrim, ela nasceu em 93, era um momento que o nosso país ele se encontrava fazendo uma junção, trazendo mais colegas, né, para poder se associarem, se aproximarem e combaterem os problemas de prerrogativas, né? Imagine hoje a gente tem assim um grupo de WhatsApp que a gente consegue ter informações de prerrogativas de todo o país. Sim. Mas imagine em 93 não tinha nem telefone. Hoje é em tempo real, né? Naquela época não Hoje a tinha gente tem celular, né? acesso a tempo real, a gente consegue ter acesso às informações. A gente tem hoje o Instagram aí, que é uma coisa assim bem específica, né? Uhum. A gente consegue ali, eu quero ter um problema de prerrogativas, eu posso abrir hoje no Instagram do Mário Filho, que é um grande amigo meu e nosso diretor do Observatório da Abracrim Nacional. Então, assim, visando tudo isso, a Abracrim ela surgiu de um encontro de amigos, né, doutora Elias Matarassade, entre outros criminalistas, né, que a gente sabe que, eu digo infelizmente, mas felizmente a advocacia, Uhum. como ela tem sempre uma constante evolução, hoje nós temos muitas mulheres inseridas na área criminal, mas os nossos iniciadores foram homens, um grupo fechado de homens, justamente porque eles eram quem estava na cabeça da advocacia criminal. Então, eles foram expandindo, né? Hoje nós estamos em todos os estados e no Distrito Federal, né? Nós somos reconhecidas, não só nacionalmente, mas também internacionalmente. Internacionalmente, agora há pouco, nos Estados Unidos, a nossa vice-presidente foi representando a Bracrim, palestrou lá, Que legal. a doutora Adriana Spengler, que é de Santa Catarina. Daí foi bem interessante isso, porque além de ser uma mulher, ainda foi fora do nosso país, né? Sim. Então, assim, trazendo mais ainda essa bandeira da advocacia criminal e da advocacia criminal feminina, né? Que, assim, eu prego muito por isso.
Então, a gente vem fazendo esses projetos, vem ampliando, vem abraçando não só a advocacia criminal, como também aqueles novos advogados que fazem também outras áreas, e aí também conseguem se identificar dentro da advocacia criminal, né? Eu mesma fui uma delas, eu até brinco que eu digo que eu sou uma criminalista que só escreve família. Dialoga muito. Aí já mostra, né? Isso. São duas áreas que dialogam bastante. Muito, inclusive, assim, na faculdade, meu TCC foi da multiparentalidade, Olha só. né? E quanto à questão eu fiz o PIBIC, né? Fui um bolsista do governo, e aí eu falei sobre alienação parental, Uhum. né? Então, assim, e é incrível o quanto que eles podem se aproximar, Uhum. né? E hoje, por ironia do destino, advogo na área criminal. Mas eu vou lhe contar que eu estagiei 2 anos e meio em vara criminal e fiz a prova da ordem em penal. Aí eu digo que depois eu vi a luz. Mas não foi a luz. Acho que a luz deu encadeada aí, assim. Vamos sair da vara de família. Mas, assim, é bem interessante que a gente vem fazendo isso, né? E, ultimamente, a gente vem fazendo muitos projetos dentro também dessa seara. A gente tem uns projetos que ligam muito a parte de família, que a gente vai na Abracrim nas escolas. E a gente vai no EJAI, né? Que é para jovens, adultos, idosos também, né? Por isso que tem o EJAI. Isso. E a gente vai e fala sobre a violência doméstica. E geralmente a gente coloca um associado homem para falar. Porque como tem muitos idosos, tem muitos homens. Né? E eles às vezes vêm com aquela cultura muito machista, né? Eu lembro que quando a gente terminou uma palestra, aí ele disse bem assim: quer dizer que eu não posso chamar a minha mulher nem de gorda e nem de feia, nem de burra. Então, assim, mas você vê que era uma coisa que ele tinha curiosidade. Sim. Uhum. Né? Então, assim, porque na cabeça dele a violência ela só era bater. Sim. Era só o físico, né? Então, assim, quando a gente traz esse Abracrim para as escolas, a gente consegue fazer o nosso papel não só social, mas a gente consegue também dar entendimento para aquela pessoa o que é que se passa dentro da legislação, né? A gente consegue diluir ali essa distância, né, do acesso à justiça para as pessoas que têm, assim, um pouco menos de entendimento. E sem contar que a Abracrim ainda vai vir vários projetos. A gente tem um sonho aí de realizar um projeto em comum. Sim. Né? Que eu acho que vai firmar mais ainda essa parceria. E abrir os horizontes para que a gente veja que nós caminhamos sempre de mãos dadas. Sim, claro. Então, assim, vai ser incrível. Não vou dar muito spoiler. Mas vai ser incrível. Quem quiser que acompanhe a Abracrim e o IBDFAN de Alagoas para poder estar mais perto desse nosso projeto. Que bom, é muito interessante. Eu sou daqueles que acham que não existe acaso, tudo é destino, né? Nada acontece por acaso. E vocês, né? Eu quando convidei vocês duas, eu não sabia dessa história pretérita de que você é criminalista e só escreve sobre direito de família, né? Que fez muitas coisas de direito de família, e que você é de família, mas que fez a OAB, que estagiou em vara criminal. Mostra, então, aquilo que a gente preza muito aqui no nosso podcast, que é esse entrosamento. Mas né? há 3 anos eu saí do cárcere, viu? Já tô escrevendo sobre direito criminal. Mas tem essa história, né? Tem essa história de direito de família. O que é eu também, meu TCC na época era monografia, né? Era um trabalho maior. Foi sobre Tribunal Penal Internacional, né? Criminal Internacional, 2 áreas que eu nunca trabalhei, mas que eu adorei, foi um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz. Já publiquei algumas coisas, já fiz mestrado e tudo, mas a vida vai acontecendo assim, mas aquela bagagem que você teve naquele momento traz. Eu tenho certeza que você usa isso na sua advocacia e você usa também na sua advocacia. E é a tônica que a gente fala sempre, como a gente tem coisas mais próximas do que distantes. A gente não pode enxergar as associações, os institutos, a OAB como ilhas que não se tocam. Você vai fazer o seu trabalho de lá, ela faz daqui. Não, a gente tem que trabalhar conjuntamente. Porque com a sua expertise, com a dela, com a minha, com cada uma das entidades que eu estou querendo dizer, a gente consegue fazer um projeto maior, uma ideia maior e que aborda de visões diferentes o mesmo problema, né? Mas, Patrícia, eu queria te perguntar, até para a gente trazer o IBDFAN dentro dessa perspectiva,
contar um pouco sobre a história do IBDFAN, do IBDFAN aqui em Alagoas, da sua trajetória, como é que você foi parar aí nessa presidência. Como é que você escorregou, né? Como é que você saiu do crime e entrou na família? Bom, primeiro queria agradecer o convite do Vitor, né, em nome que está aqui como representante da OAB, por esse espaço, né, que é tão importante, porque eu acho que a advocacia ela precisa não só estar dentro da OAB, mas também ela se integrar nas associações, nos institutos, para poder, inclusive, ser uma fonte de conhecimento, de troca de experiência, né? Você acha que as associações e os institutos, eles têm muito a agregar na vida profissional. E é um prazer estar aqui como representante do IBDFAN junto com a Mia. E dizer que o IBDFAN é uma organização não governamental sem finalidade lucrativa, que foi fundada em 1997. Infelizmente, eu não posso dizer nem que foi na mesma década em que eu nasci. Mas ele tem sede lá em BH, mas nós temos representações em todos os estados brasileiros, no Distrito Federal e em todos os países de língua portuguesa. Então, nos últimos anos, o IBDFAN ele tem promovido esse processo de internacionalização dos núcleos, agregando Angola, Portugal, Moçambique, agregando esses países e a cultura, promovendo eventos de discussão. Então, tanto aqui no próprio Congresso Nacional, a gente tem o espaço para esses palestrantes estrangeiros para trazerem as suas realidades e a gente trocar essas experiências, né? E dos congressos também no exterior, a gente também sempre tem representantes brasileiros. A gente não é uma associação exclusivamente de advogados. O IBDFAN ele é composto por magistrados, promotores, defensores e, inclusive, pessoas de outras áreas, assistentes sociais, psicólogos, que são muito importantes, porque eles são partícipes ativos dos conflitos familiares através do seu trabalho nas equipes multidisciplinares. Então, aqui em Alagoas, a gente tem alguns magistrados, inclusive, já puxando um pouco para a minha história, que eu assumi a gestão do IBDFAN em 2024, né? Estou encerrando o primeiro biênio, houve agora a eleição, houve uma recondução, vou ficar mais 26, 27 à frente do IBDFAN, mas fui a primeira advogada a presidir o instituto aqui em Alagoas, que anteriormente era só chefiado, né, liderado por juízes. Então, isso já foi uma grande mudança, né, de trazer a advocacia para um papel de centralidade dentro do IBDFAN Alagoas. Esse ano nós conseguimos agregar a nossa primeira psicóloga aqui no estado, que eu acho que é muito enriquecedor. Criamos, inclusive, a Comissão de Relações Interdisciplinares, que fez seu primeiro evento agora em agosto, um evento virtual, mas que vai fazer tantos outros. Nós temos também representantes da Defensoria no IBDFAN, infelizmente ainda não contamos com o Ministério Público, mas o IBDFAN ele tem um papel acadêmico, né, de discutir, divulgar conhecimento, inclusive temos uma revista científica do IBDFAN, mas também de atuar como força representativa da sociedade. Então, o IBDFAN, por exemplo, ele colaborou na elaboração da lei do divórcio, então, com um projeto de lei, ele atua como amicus curiae em vários processos, como, por exemplo, da multiparentalidade, em 2016, o da equiparação dos direitos sucessórios do companheiro ou do cônjuge. Então, o IBDFAN ele tem uma grande força, não só nacional, mas internacionalmente, é reconhecido como um dos maiores institutos. Hoje nós temos mais de 22 mil associados, passamos da marca de 22 mil associados, e fazemos o maior evento, né, de direito de família do mundo, que é o Congresso Nacional, que inclusive vai ser realizado no mês de outubro, nos dias 29 a 31, lá em BH. É um congresso bianual, né, então a cada 2 anos e sempre na nossa sede, que é em BH. Que legal. Percebi que a gente tem muita coisa em comum. Diga. Primeiro, nós fomos reconduzidas, né? É verdade, 2 presidentes reconduzidas. Né? Então isso quer dizer que o nosso trabalho tá dando certo. Ou que a gente tá muito ditadora. E espero
pessoal brinca muito comigo porque minha ascendência é chinesa, né? Então, Sim. assim, diz direto, diz, olha, eu disse, não, minha gente, tenha calma, eu só vou ficar no próximo porque eu não sou o Kim Jong-un. Não se preocupem. Muito bom. Porque o nosso antigo presidente da Abracrim, ele até, acho que uns 3, 4 anos era o único. Desde que criou. Sim. Mas não por isso, mas porque assim, o Dr. Elias, ele tem uma bagagem imensa. Sim. E assim, a bagagem dele, a coragem dele foi o que fez a Abracrim impulsionar. Sim. Então assim, a gente não podia perder. E é o fundador, né? É o É o fundador. fundador, né? Então a gente não podia perder isso, né? Hoje, graças a Deus, assim, a gente tem ele aí, é o nosso presidente, eterno presidente de honra. Sim. Ele fez agora, há pouco tempo, 70 anos. E que advoga, assim, é incrível, né? Assim, a forma como ele advoga. Com amor. Com amor. O amor é o que move aquele homem pela advocacia. Que coisa É boa. incrível. Né? E a outra coisa que eu achei em comum, né? Que você estava falando tanto disso, é que eu fui a primeira mulher de uma associação de criminalistas a chegar ao cargo de presidente em Alagoas. E eu dizia que o meu sonho era chegar um momento em que nós teríamos 3 mulheres na cabeça de presidências estaduais Sim. criminais. Por quê? Porque por mais que nós cheguemos aqui, né? Chegamos à nossa presidência, mas muitas coisas passam nos bastidores. Sim. É uma mulher. É muito nova. Será que vai conduzir? Porque é uma associação cheia de criminalistas, de homens. Então, assim, e hoje a gente vê um movimento mundial para que isso seja quebrado. Então, assim, dizer que a nossa recondução, ela é de uma forma, querendo ou não, mostrando o quanto que nós vimos trabalhando, vimos lutando. É um reconhecimento. Pelo nosso espaço, dentro não só da associação, mas da nossa comunidade. Né? Porque o IBDFA é eleição, né? Isso. Então, assim, tem isso. A Abracrim ainda não é eleição, é indicação. Daí a gente, quando faz os projetos, eu tava até batendo um papo com a Paty, né? Eu vou chamar de Paty, que a gente fica é assim, né? É um apelido que virou nome, né? Pois é. E aí, eu tava mostrando pra ela, a gente faz um relatório. Né? Em 2023, assim, o relatório da gente tem mais de 10 páginas, todos com fotos, mostrando justamente o que a gente vem fazendo e trabalhando dentro da associação, né? Dentro do nosso estado. Inclusive, eu já vou propor aqui... Proponha, eu gosto assim. Uma comissão de criminal dentro do IBDFAN. Nós temos uma comissão de violência de gênero, né? Mas não é uma temática mais específica. Nós temos poucas comissões estaduais no IBDFAN, né? Inclusive, uma coisa que eu busquei muito quando assumi a presidência nessa atual gestão foi fazer com que a gente se capilarizasse no nacional. Então, eu cheguei para os associados e disse, qual é a comissão nacional que vocês querem participar? Levar a pessoa para lá. Porque eu não quero que tudo fique centrado na minha pessoa como canal até o nacional. Perfeito. Quanto mais os meus associados eles tiverem penetração, eles se destacarem, mais o IBDFAN Alagoas vai se destacar. Então a gente conseguiu, lógico que aí eu também não dependo dos presidentes das comissões nacionais, que tem, como em qualquer lugar, tem comissão que trabalha, tem comissão que não faz tanto, não desenvolve tantas atividades, tem pessoas que são mais fáceis de você ter esse diálogo mais próximo, outras que nem tanto, mas tentei fazer essa aproximação. Então, nós, assim, de uns 2 anos para cá, nós acabamos quase dobrando o número de associados. Muito bom isso. Porque a gente começou a fazer um trabalho muito legal. Antes de ser presidente, eu estava na diretoria de Relações Acadêmicas, e eu acho importante porque, até dizer isso, que é possível que o estudante se associe ao IBDFAN. Então, ele não precisa esperar ser um profissional. Olha, aí tá a armadilha, já tá tirando o estudante da advocacia criminal. Ela já puxa pra ela. Já vai enfeitiçando ali. Porque é interessante, porque o estudante, lógico, nós como alunos, já nos identificamos com algumas matérias na faculdade.
E você participar de uma associação, eu sempre digo, como eu digo, porque é importante participar da ordem, efetivamente, independente de cargos. Esse networking, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, ele é muito importante para o nosso desempenho, a nossa atividade profissional. Então, o que acontece? A gente fazia o trabalho do Dialogando com o IBDFAN nas universidades, então pegava junto com as ligas acadêmicas e fazia eventos menores, não precisa ser um grande evento, é evento para aquela instituição, convidando associados de renome, então sempre via virtual para viabilizar os custos, mas trazendo um palestrante sempre bem conhecido e valorizando também a prata da casa. Então eu dizia, um associado tem que ser um palestrante nacional, um do IBDFAN Alagoas e outro que pode ser ou do IBDFAN ou não, mas que também seja do estado de Alagoas, porque nós temos também excelentes nomes aqui, né, que precisam, inclusive, ter esse espaço. A gente fica, lógico que a gente fica sempre pensando, né, o fulano, o beltrano, mas a gente também tem que criar os espaços para que outras pessoas, elas também tenham o seu momento de expor as suas ideias e mostrar também o seu potencial, o seu valor, o seu conhecimento. E as instituições, né, os institutos e as associações e a OAB fazendo esses eventos, elas dão essas oportunidades. Às vezes você é daqui, você tem algo para falar, você tem cultura para levar, você tem conhecimento para passar, e você às vezes não tem um espaço, ou não sabe, às vezes não, o espaço, normalmente o espaço, até eu nem vou dizer que não tem um espaço, o espaço tem, mas você não sabe como chegar. Às vezes você, eu tenho, se me botar para falar de um tema específico, eu vou ter muito para falar, mas eu não tenho prática de bolar um evento, eu não sei se eu for falar lá com a Patrícia, eu vou ter um evento patrocinado pelo IBDFAN ou pela Abracrim com a Mia. E por quê? Porque as pessoas têm vergonha de perguntar, não conhecem, sabe? Porque vocês estão à disposição. E o Instituto e a associação, eles puxam a pessoa. Venham, vamos fazer e tal, e aí você gera essa oportunidade, né? Essa oportunidade, rapidinho, só minha, essa oportunidade de falar, inclusive, eu digo que eu sempre bato muito, eu tenho um lado também voltado muito à pesquisa, né? E eu digo, eu quero que os eventos de IBDFAN sempre tenham a oportunidade de submissão de resumos, submissão de artigos, porque quando os resumos são aprovados, há uma apresentação dentro do evento, há essa oportunidade de você trazer esse espaço de visibilidade, inclusive, para aquele pesquisador, para aquele advogado, para aquele estudante. Então, a gente sempre faz, inclusive, recentemente, agora no mês de julho, a revista eletrônica Direito e Conhecimento do SESMAC do Agreste publicou os resumos aprovados no nosso evento do ano passado, que a gente fez em Arapiraca, inclusive foi em Arapiraca, não foi uma escolha aleatória, foi porque existe também, além do projeto de internacionalização do IBDFAN, nós temos um projeto também de interiorização. Que eu acho, eu como professora, inclusive, que dou aula em Arapiraca e Palmeira dos Índios, eu vejo a carência de bons eventos, de oportunidade de fomento a essa pesquisa maior no interior. Então, a gente resolveu fazer, na nossa gestão, o primeiro grande evento em Arapiraca, justamente para permitir que a população do interior, de uma maneira menos custosa, não estou dizendo gasto econômico mesmo, inclusive, né? Pudesse participar de um evento de qualidade. Então, esses espaços de realizar eventos no interior, o Dialogando a gente fez no interior, fez em Palmeira, fez em Arapiraca. Então, a gente está sempre tentando construir essa ponte de diálogo permanente, e não só dentro de um grupo de pessoas ou dentro só da capital, porque é importante a gente trazer, inclusive, o relato da experiência e da vivência que de cada região é diferente, né? Sim. Na Abracrim é interessante que a gente tem muitos estudantes, né? Porque os estudantes podem se associar na Abracrim. E a gente estava com um projeto, a gente já começou a dar um pontapé inicial, que é Adote um Estudante. Que legal. Para que o associado, ele que tenha um escritório, né, ele adote um estudante para que ele comece a andar com ele. E é interessante que, assim, lá todos os estagiários da gente participam do Abracrim, né? Então, assim, eles vão lá no escritório. Né? Então, eles vão evoluindo, eles saem para outras instituições e eles trazem mais estudantes.
trazem uma outra noção, trazem uma outra visão. Os trabalhos de faculdade deles são até mais elaborados, porque eles conseguem ter essa quebra do mito, né, na distância. Ai, pô, será que eu vou advogar? Mas será que para advogar é difícil? Como é que eu vou entrar na advocacia? E uma petição? Então, assim, porque a faculdade, a gente sabe, né? Por um lado, o tempo da faculdade ele é muito pouco Sim. para se abranger tantas coisas, né? Mas, assim, a faculdade de Direito, ela não faz uma prática como deveria, É uma né? falha que todo mundo identifica, independentemente da geração, né? A gente Isso. encontra isso, né? Tanto é que, assim, na Bracrim a gente tem um projeto que se chama Iniciando na Advocacia Criminal. Hum. O que é esse projeto? A gente pega aquele estudante e a gente fez até aqui chamando Primeiro Passos na Advocacia Criminal, junto com a ESA, que era um projeto nosso e a gente implantou junto com a ESA justamente para tirar essa distância, tirar esse mito. E aí a gente fala só da prática. O projeto, tem hoje acho que uns 4 professores que lecionam, que são nossos associados, e eles tratam de temas diversos. Como é que eu faço na audiência de custódia? Aí, na audiência de custódia, o que é que a gente faz? Esse primeiro módulo é comigo. Aí eu trago 3 estagiários lá do escritório, um vai ser magistrado, outro advogado, outro promotor. Faz uma encenação E a gente ali. faz uma encenação. Na Que verdade, legal. a gente faz o seguinte, a gente entrega o caso concreto, divide a turma em grupos, entrega o caso concreto, e aí eles finalizam o caso concreto, e aí a gente vai assistir a audiência. Que legal. Por quê? Porque como esses estagiários eles já têm essa vivência, eles já sabem quais são os pedidos que vão ser formulados, já sabem como se manifestar. Inclusive, tinha um que eu brincava demais, que é o Joaquim, eu chamo ele de Joca. Eu dizia, Joca, é incrível, tu aqui no escritório, tu pensa como um Ministério Público. E quando você vai fazer a audiência de custódia do projeto, você se realiza. Enquanto advogado. Enquanto Ministério Público. Aí ele dizia, olha, aí eu disse, eu acho que você tem uma veia no MP. Aí vai, Joca, faz um processo de seleção pro MP. É um dos primeiros classificados. Aí eu disse, olha, meu filho não estava errado. E ele disse, e agora? Eu disse, vá seguir seu sonho. Claro. Vá seguir seu sonho e vá aprender no MP, porque é uma coisa que a gente via claro. Sabe, a forma como ele falava, como ele gestionava. Então, assim, e isso só foi quebrado porque ele veio para a advocacia. Sim. Porque ele ingressou na Abracrim, né, na associação. Então, ele teve essa experiência. Tem gente que se encontra e tem gente que tem a certeza de que não vai ser aquilo dali. Que é interessante. Mas essa é a função das entidades, né? É trazer as pessoas pro campo de batalha, vamos dizer assim, né? Pra superfície e ver qual é, né? Entender, conhecer e ter uma experiência. Um projeto como esse, por exemplo, para jovem advocacia ou para quem está na faculdade, é o momento dele ver ali na prática como é que é o dia a dia, porque às vezes tem essa situação da universidade. Eu acho muito interessante vocês, nas duas entidades, terem projetos pro estudante, né? Uma das ideias que a gente trocou, que a Mia deu a sugestão, foi justamente a gente falar de um tema que não é muito explorado, que é a audiência de custódia para o devedor de alimentos. Porque a pessoa pensa a audiência de custódia só para crime, né? Sim. Só que o devedor de alimentos também é preso. Sim, perfeito. Né? Perfeito. E aí, é uma das exceções do ordenamento, né? Que é a prisão. É a civil, única né? prisão civil permitida, né? E aí o que acontece? O familiarista talvez ele não tenha Essa prática, essa vivência. a vivência para fazer isso. O criminalista dá o suporte, mas sem muito ter aquele contato com, né, o conhecimento daquela parte civil, né? específica. Então a gente estava pensando, alinhando, inclusive fazer 2 projetos, né, Ramia? Um voltado para a advocacia, que seria esse, a respeito da audiência de custódia na questão dos alimentos. Bem prático, uma coisa... Exatamente. Legal. E esse outro voltado para a educação, né? Voltado para as escolas, inclusive com um público jovem dos primeiro, segundo, terceiro ano,
para falar sobre violência doméstica, mas a violência sexual. Sim. Contemplando um pouco assim a lei Henri Borel, né, que saiu há pouco tempo, mas a gente iria usar também essa parte do sexual e também patrimonial, né? Porque assim, a criança às vezes não tem ideia daquela questão do patrimônio que está indo embora. Perfeito. A gente pensa muito quando fala da violência na violência física, né? Sim. Sempre na violência física, aquela que deixa marcas, né? Mas a gente tem outras formas de violência. E aí pensar, por exemplo, o jovem está ingressando na vida sexual. Nós vivemos ainda numa sociedade extremamente machista, Claro. né? Que normaliza determinados comportamentos que são formas de violência. Então, a gente... Tanto é que todo carnaval tem aquela campanha, né? Não é não. Não. Infelizmente. Infelizmente. Batendo na mesma tecla. E aí, talvez, se a gente começar esse processo, né, de educação Dentro da escola. dentro da escola, para meninos, para meninas, de entender. E, ó, você beber demais e avançar o sinal, isso pode ser uma violência. Ou você retirar um preservativo, você se recusar a usar o preservativo ou retirar o preservativo no meio do ato sexual, é uma forma de violência. A forma do beijo lascivo também, né? Quando não tem espaço. Mas eu só roubei um beijo. Roubei um beijo. Roubei um beijo. É clássico, né? Então, assim, até comportamentos que são normalizados, às vezes, socialmente, que são formas de violência. Então, pegar esse jovem ainda quando ele está iniciando essa experiência, né, o início da sua vida sexual ou dos relacionamentos afetivos, foi uma ideia que a gente também Isso pensou. é muito interessante. E sobre as duas perspectivas, né? Para a pessoa saber que aquela atitude dela é um crime e a outra para saber que aquilo que ela está sofrendo é um crime. Porque às vezes pensam, não, roubar beijo não é, não, isso é besteira. Isso é besteira. Não, se eu consenti no começo, depois, quando eu não quis mais, não era crime porque eu consenti no começo. Não. E o outro lado da pessoa que está fazendo também, né? Saber que no momento, o clássico não é não, né? No momento que houve o não, independentemente do que aconteceu há um minuto atrás, não importa, né? Levar isso é muito interessante. Eu acho que essa ideia das escolas, as duas ideias são muito boas. E eu acho que a gente pode, então, começar a pensar na ideia, porque aqui, não sei se vocês sabem, mas eu sempre fico puxando para a gente inventar um projeto. É uma fábrica, né? Aquela fábrica, eu gostei da fábrica de projetos, né? Fábrica de projetos. Aquela fábrica de ideias, e eu busco, toda vez que vem algumas entidades aqui, sempre que elas vêm, a gente tenta alinhavar alguma coisa. Só que vocês são tão fenomenais que a gente está alinhavando duas ideias, então, né? Uma é essa de levar para as escolas a questão da violência doméstica, e eu já posso trazer para vocês uma ideia que toca muito nisso, porque a OAB tem um projeto OAB nas escolas. Ótimo. É um projeto que é desenvolvido com as comissões da OAB e que, enfim, esse último mês teve diversas reuniões. Nosso amigo Paulo Paraíso, que é diretor de comissões, coordena todas as 73 comissões da OAB. E a maioria delas tem algo, as que tratam de políticas públicas, enfim, tem algo para levar para o projeto OAB nas escolas. E eu acho que a Abracrim com o IBDFAM poderia se incorporar nessa ideia e em vários desses momentos do OAB nas escolas a gente levar isso. Então já me comprometo também com esse projeto de conversar com o Paulo e a gente ver como encaixar isso, porque eu tenho certeza que com muita facilidade vocês vão conseguir levar esse movimento para dentro desse projeto e levando até, Patrícia, porque a gente está com essa perspectiva de interiorização também desse projeto, levar também para o interior. Já deixo o SESMAC do Agreste e do Sertão. Nem falei que as minhas coordenadoras, mas já deixo de portas abertas. Mas é isso, a gente tem que levar, porque a advocacia daquela região e a sociedade daquela região tem conteúdo, tem quantidade, tem volume, mas às vezes ainda precisa que esses eventos cheguem. Exato. Por uma necessidade de trabalho de mão dupla. Quem está lá tentar puxar, e quem está aqui tentar contribuir também, né? É um trabalho conjunto de todos. E esse segundo projeto do que você falou... Da audiência de custódia. Da audiência de custódia. Estava sumindo aqui na minha cabeça. Eu me empolguei tanto com o primeiro da OAB na escola, porque eu vi acontecendo, encaixar aqui. Ai, coisa boa. Porque essa semana a gente estava conversando, discutindo, esse tema foi um tema muito discutido. Trazer o projeto da audiência de custódia como algo prático. Algo ali isso que a gente quer fazer. do dia a dia, talvez até com uma simulação de audiência, se for o caso. Mas é isso que a gente vê, como todo episódio aqui do Voz da Advocacia, a gente vê isso acontecer. Eu faço questão de trazer coisas que alguém que olha de fora e pensa, como é que eu vou juntar criminal com família?
Porque, tipo, por exemplo, o último episódio a gente falou com o Instituto de Direito Administrativo, fez parte. Aí o mais natural que alguém pensaria é, vou pegar uma associação da advocacia pública que trabalha todo dia com direito administrativo e fica muito fácil. Não. Aí eu peguei a criminal. A Você criminal. como um bom advogado, gosta de dificultar. Eu, claro, tenho que trazer o problema para mim olhar e dizer, peraí, agora eu quero ver como é que vou fazer administrativo com criminal. E aí a gente pega lá crimes contra a administração pública e desenvolvemos um projeto lá para isso. Perfeito. Agora, família e criminal, a gente pode pegar essa questão da audiência de custódia, porque, como você disse, você concordou, o advogado criminal, ele pega um processo de família, ele não está vivendo todo dia o direito de família. E o de família, quando pega também a questão da audiência de custódia, os dois casos, ele também não está vivendo todo dia a questão criminal. É muito engraçado isso, Vitor, porque assim, quando a gente presta um bom serviço, o cliente ele quer fidelizar a gente para tudo que ele Quer fazer na todos vida. os problemas, virou você agora, né? Ele vai ter um processo de direito Eleitoral. Não, eleitoral nem tanto, porque a gente na advocacia criminal a gente consegue frequentar o direito eleitoral mais tranquilo. Sim. Né? Até porque a gente trabalha no dia das eleições. Ah, Mas vamos supor aí, direito da moda. Né? Ele quer que a gente trabalhe numa situação de qualquer outra, né? E até previdenciárias ele quer que o criminalista vá. E aí, às vezes, o cliente, ele sente aquela dificuldade, porque ele diz, mas não é advogado. Tem que Ele acha fazer que a gente tudo. tem que fazer tudo. Que nem O médico, ele não se incomoda de trocar de médico por especialidade. Não. Agora, direito tem que ser o mesmo, O né? direito tem que ser o mesmo. E aí, eu tinha um cliente que ele fazia, doutor, eu queria tanto que você trabalhasse no processo de família. Aí eu dizia, olha, mas eu não faço. Porque, assim, é um processo trabalhoso, né? Eu vejo uma amiga nossa, que é minha sócia, minha parceira, que é a doutora Iana, e eu vejo que ela faz... eu tenho que fazer a tabela. Ela fica até brava comigo, que ela diz, suas manifestações são muito rápidas. Eu tenho que calcular, eu tenho que ver o dia que ele tá devendo, eu tenho que ver não sei o quê. Aí eu disse, no criminal a gente tem petições assim. Mas, assim, realmente, para parar, para calcular, fazer todo o índice, Prestação de tudo conta, isso... né? É uma tabela toda que vocês fazem, né? Porque se você não demonstra a necessidade de quem está pedindo alimentos, demonstrar concretamente, você vai entrar no clichê daquele juiz que vai dar 10, 20% genérico e que não vai atender, não vai pagar o básico. Mostrar a básico. despesa, né, da criança. E a tabela que eu tô falando é porque, assim, quando se pede a prisão, eu já estou O atraso, mais entendida. né? Dos Quando 3, você pede do atraso, hoje são os 3 meses. Na verdade, hoje após um mês você já consegue pedir. Mas às vezes tem cliente que tá devendo desde 2012. Isso. Entendeu? Porque, em tese, você teria que ter 2 procedimentos distintos, porque são 2 ritos. O pedido de prisão, a gente fala da prisão como dívida atual. E aí a dívida atual são os 3 últimos meses. Não que precisa ter vencido os 3 últimos, mas as prestações vencidas e não pagas estarem englobadas nesses 3 últimos meses. Sim. Mas se você tem 6 meses, por exemplo, então você ia ter que entrar com 2 processos? Não tem muito sentido. Claro. Então, o que acontece? A gente faz uma única petição destrinchando qual é o valor da pensão que é o subsídio do pedido de prisão e qual é o valor referente às outras medidas constritivas, entendeu? Então, você tem que fazer essa distinção, mas permite-se fazer no mesmo procedimento, ainda que o código diga outra coisa. Aí esse cliente vivia pedindo, mas doutora, eu queria tanto, eu gostei tanto do serviço, tal, não sei o quê. E eu dizia, olha, minha sócia vai cuidar, mas aí é ela quem vai cuidar, não sou eu. E aí teve um dia que ele não aceitou, né, que ele fosse ela, porque queria que fosse especificamente eu. Sim. Né? E aí, quando chegou, ele foi preso porque ele ficou devendo 3 meses. Aí a esposa dele ligou pra mim, aí falou tal, disse, não, doutora, é porque a gente quer que a senhora entre no processo. Eu disse, mas eu já disse, eu não faço direito de família. Ela disse, mas doutora, deixa eu terminar. Eu disse, tá certo. Ela disse, agora ele tá preso. Eu disse, Aí sim, agora abriu a porta aqui pra entrar. Então, agora eu faço. Aí foi quando, no momento, ele foi preso. Na época, ele ficava em delegacia. E aí, ele foi pra delegacia regional. E quando chegou lá, ele disse, agora eu vejo a senhora, né? Meu Deus. Eu disse, menino. Que alegria pra me ver, né? Eu disse, rapaz, eu nunca tive um cliente que teve tanta vontade de eu trabalhar no processo dele. Foi até ele conseguir. Até ele conseguir você trabalhar. Desculpa. E aí, o que acontece? Quando chegou na audiência de custódia, aí eu disse, olha, você vai fazer uma audiência de custódia. Aí ele olhou pra mim e fez, audiência de custódia?
Eu disse, isso, uma audiência de custódia. Porque, de acordo com a nossa legislação, toda pessoa que for presa tem que ser apresentada com 24 horas. Ele disse, tá certo, doutora. Só que eu não sabia que a vara de família que eu ia enfrentar era a primeira audiência de custódia dela. Gente do céu. Porque era muito novo aqui no estado. E aí, eu fui lá, né? Na época, funcionava à tarde. Cheguei pra magistrada e disse, doutora, nós vamos fazer audiência de custódia, né? Ela disse, não, vou abrir vistas para outra parte. Aí eu disse, não, a Não tá senhora preso, vai fazer moça. uma audiência de custódia. Olhe, eu acho que a senhora é nova. Aí eu disse, sou nova na seara de família. Mas na criminal eu já tô um pouquinho velha. Mas então, e aí eu fui mostrar pra ela, ver o artigo, e trouxe pra ela alguns entendimentos de outros estados, e aí ela disse, tá, então vamos fazer. Aí ela disse, pode entrar. Eu disse, tá faltando o Ministério Público. Meu Deus, Ah, tá e a tudo... promotora tem que estar aqui? Eu disse, tem. Tem, doutora. Eu disse, tá, vamos lá. Fulano, chama a promotora. A promotora demorou um pouquinho quando chegou. Aí fez, a promotora, ela já tinha uma certa noção da audiência de custódia, né? E aí a gente fez a audiência e ela disse, tá, e agora? E aí, o que eu faço, doutora? Faz concluso pra dar decisão. Eu disse, não, doutora, a senhora pode dar decisão agora. Diga aí, vai soltar ou vai... Fica à vontade, fica à vontade. E aí a gente mostrou, né, toda a situação, o cliente fez um acordo com a parte, né, como a audiência era à tarde, a gente já correu para fazer o pagamento antes da audiência, Sim. né, fizemos um acordo e aí já juntamos. E aí nessa audiência de custódia ela soltou o nosso cliente. E aí foi muito interessante, porque quando ele foi embora, ela disse, doutora, vem cá, por favor. Eu disse, eita, né? Vou me ferrar agora. Ela disse, foi a minha primeira audiência de custódia. Eu disse, ai, doutora, eu imaginei. Eu disse, mas eu disse pra ela, mas é interessante que a gente não consegue, às vezes, entender e se atualizar tão rápido. Porque o tribunal, ele diz, olha, o juiz de família vai ter que fazer audiência de custódia. Mas ele não diz, a audiência de custódia é assim, assim, assim. Sim, faça aí, se vire, né? Isso. E aí eu digo, se fosse um advogado que não fosse da área criminal, o que é que ele faria? Ele iria peticionar nos autos, quando ela dissesse que ia abrir vistas das partes. Né? Então, assim, o cliente ia ficar preso por mais de 24 horas. Né? Isso poderia incidir no relaxamento, mas aí ele não teria essa aptidão toda, né? E aí, assim, se a gente não conversa, se a gente não troca essa ideia, aí fica difícil. Aí vem, agora eu lembrei do pós, né? Eu botei ele na rua. Ele disse, e agora a senhora vai continuar? Foi só ali. Só não seja preso de novo, pelo amor de Deus. Ele disse, não vai, agora você vai atrás de um familiarista. Aí ele, tá, então tá certo, doutora. Doutoriana pode ficar no caso. Eu disse, pronto, então, a doutoriana vai ficar e vai cuidar. E aí ela foi fazer todas as atualizações, foi mostrar pra ele, explicar, né? Depois parece que ele mais à frente pediu exoneração. Então, assim, são coisas que eu não tenho nenhuma aptidão para trabalhar. Não por falta de competência, mas meu marido, ele usa muito uma frase que faz sentido, que ele diz que quem muito abraça, pouco aperta. É isso. Não dá pra fazer tudo, né? Não. Então, se eu quero advogar na área eleitoral, criminal, trabalhista, previdenciário, eu não vou fazer um bom serviço. É difícil. Porque é interessante, ó, agora há pouco a gente se atualizou, comprou uns livros lá para o escritório. O livro tem mais de 2.000 páginas só de algumas legislações criminais. Então, será que eu vou ter tempo suficiente para advogar, viver, ser dona de casa, né? Que a gente é dona de casa, malhar para manter o físico, manter o emocional. Então, assim, será que eu vou ter tempo para ter tudo isso e me atualizar em direito de família, direito criminal, direito processual? Não dá. Então, se a gente escolhe uma seara, né, e se a gente consegue fazer essa intercomunicação, a gente consegue trabalhar juntas. Né? Então, por isso que eu falei da ideia da audiência de custódia. Por quê? Primeiro, foi que eu imaginei.
Na verdade, eu imaginei vários projetos. Porque esse é bem parecido com a Assim sua. que é bom. Quando Assim eu que é cheguei bom. aqui na fábrica, parece que tudo começou a... Ativou. As engrenagens, assim, ó. A fábrica tem esse poder. E aí o que foi que eu imaginei? A gente pega um caso que junta os dois. Uhum. E aí esse caso que junta os dois, o familiarista vai mostrar o posicionamento da área de família para dizer a questão de juros, o que é que está correto, o que é que não está, o que é que se pode ser cobrado daquela atualização, Uhum. de tudo isso. E o criminalista vai fazer a audiência de custódia, explicando o que eu posso pedir, o que eu posso não pedir, o que é que eu abordo, né? para não entrar dentro do mérito, porque a audiência de custódia não entra no mérito, não se produz prova. Então, assim, tudo isso a gente pode fazer em conjunto para que haja essa troca entre as associações. Que legal. E para que a gente amplie o conhecimento. Né? E fazer até um network. É excelente, Claro. para você até ter um parceiro. Às vezes você tem no seu escritório alguém do jeito de família, mas a maioria das pessoas não tem. Então você ali num evento como esse conjunto das entidades, a gente tem até aquela pessoa que você conhece, bate um papo, gera uma afinidade. Sim, e você... possíveis parcerias. E isso vai gerar uma parceria, ela vai lhe trazer casos, você vai levar casos para ela. Aqui no podcast a gente tem uma simbologia. Única formalidade que tem aqui. Toda vez que a gente fecha uma parceria, a gente faz assim, ó. Se cumprimenta, dê a mão, as duas. Fechado então, nosso projeto, nossos dois projetos, hein? Perfeito. Audiência de custódia e violência doméstica nas escolas. Fechado. É isso? Perfeito. Fechadíssimo. Fechado. Meninas, desculpa, mas a gente tem hora, infelizmente, para acabar. Você já vai pro programa do show agora, né? O A é porque deu certo, né? Mas assim, é porque se a gente deixar aqui nós três a conversa, a gente vai, mas a gente tem horário, senão o Igor aqui, que é nosso colega da técnica aqui, ele vai sair brigando comigo, não vai querer gravar mais nenhum. Mas eu queria muito agradecer a participação de vocês, dizer para vocês que dos nossos episódios, esse é o primeiro que a gente vai sair com 2 projetos, que me deixou empolgadinho, sabendo que tem mais uns 15. Duas mulheres. Patrícia é incrível. Então, Vocês assim, duas. a gente tinha que aqui entregar algo inovador. É isso, muito legal, e saber que tem mais uns 15 na sua cabeça aí, que você já está pensando. Patrícia está com a cara que vai fazer mais também. Mas é isso. Isso às vezes é o início de uma parceria de instituições, e essa parceria ela vai envolver, entrelaçar as diretorias, os associados, que certamente vão trazer para vocês novas ideias. Lembra que a gente fez aquele projeto lá da audiência de custódia? Vamos fazer mais um com o IBDFAN, vamos fazer mais um com a Abracrim, um novo projeto. Quem sabe um dia lá na frente a gente faz um dia inteiro aí de criminal com família, porque tem muita coisa para a gente fazer. Sim. Mas eu queria muito agradecer vocês, a disponibilidade de tempo. Eu sei que são muitas coisas, realmente é muita coisa na cabeça, e a gente tem muitas obrigações nessa vida do dia a dia. Tirar um tempo. Primeiro, minha admiração a vocês por serem 2 mulheres à frente de entidades muito representativas, nacionais. Vocês têm que não tem que dar satisfação só para quem está aqui, mas também para quem está fora do país, que existe um padrão exigido. A gente sabe as dificuldades que a mulher tem para assumir essas posições, e sabe que vocês fazem isso sabendo disso, sabendo que são um exemplo para que outras venham. As 2 primeiras presidentes mulheres das suas entidades. Então, mulheres advogadas, né? Advogadas das suas entidades. No caso do IBDFAN houve outras mulheres, mas não advogadas. Isso aumenta a admiração que eu tenho por vocês duas. E eu tenho certeza que essa admiração não é só minha, é de quem está lá nas suas entidades confiando em vocês para trabalhar. Queria que vocês finalizassem, falassem aquilo que o coração mandar. Eu comecei o início com Mia, eu vou começar agora com Patrícia, depois Mia, e a gente fecha. Bom, Vitor, eu reitero o agradecimento pelo espaço, pela oportunidade do diálogo, pela aproximação, a possibilidade de aproximação maior com a Mia, né? E com a Abracrim. Dizer que o IBDFAN está de portas abertas para a OAB, para a Abracrim, para qualquer outra associação que queira promover essa interdisciplinariedade, esse diálogo, porque eu digo, o advogado cada vez mais ele é especialista, então a gente trabalha numa sociedade que está
mudando muito rapidamente, então a gente não tem como abraçar de verdade o mundo, senão a gente vai abraçar que nem quando a gente entra na água com um punhado de areia, a gente abraça e a areia sai das nossas mãos. Então, agradecer esse espaço, convidar, né, quem tiver interesse, aquelas pessoas, estudantes, advogados, juízes, promotores, defensores, psicólogos e assistentes sociais que se identificam com a área de família, sucessões também. Olha o convite. Amplíssimo. Ainda bem que aqui tem o Ministério Público da Audiência de Custódia, eu falo depois. Que se associa ao IBDFAN. O IBDFAN ele tem vários benefícios. Vocês podem conhecer acessando o site do IBDFAN, ibdfan.org.br, e dizer que o IBDFAN Alagoas está de portas abertas para toda e qualquer parceria que seja produtiva, que incentive a pesquisa, que prepare e auxilie o profissional na sua jornada de vida. Que legal. E se existem psicólogos, assistentes sociais que estão afiliados ao IBDFAN, por que um advogado criminalista não se associa ao IBDFAN e um familiarista se associa à Abracrim também, para aproximar ainda mais? Fica esse convite também para entrar nas duas entidades, né, Mia? Sim, perfeito. Porque a gente precisa, tá? Eu digo direto, olha, a gente não precisa ser uma formiga, né? Que é onde tem um pouquinho de açúcar, a gente já tá lá. Não, mas a gente tem que saber os lugares que nós temos que adentrar. Então, assim, quando você tem uma grande gama de associações, e são associações que elas se interligam muito, porque hoje, com a audiência de custódia na área de direito de família, a gente tem que estar se comunicando o tempo todo. Então, é muito interessante que a advocacia criminal saia da sua bolha, né? Hoje, assim, graças a Deus e graças aos belos trabalhos de muitos antecessores meus na advocacia, a gente consegue diminuir um pouco aquela pecha que tinha da advocacia criminal do advogado porta de cadeia, né? Então, assim, a gente hoje já consegue ter aquele respeito perante a sociedade. Então, por que não a gente se aliar? Perfeito. Por que não a gente dar as mãos e conseguir essa evolução, né? Por que não a gente não distribuir o amor que a advocacia criminal traz na nossa veia? Verdade, a dedicação. Não é a pela nossa liberdade. dedicação. Claro. Eu digo, antes de tudo, a gente tem aquela frase, né, que é quase um clichê, que o advogado, ele não pode ser covarde. Mas a advocacia criminal é incrível, assim, tem coisas que a gente passa de um acesso a um inquérito que a gente está fazendo a defesa do nosso cliente, né? Às vezes a gente ser confundido, agressão, o policial tá ali fazendo o seu APF, né, o auto de prisão em flagrante, e aí bate no colega advogado. Então, assim, a gente, infelizmente, a advocacia criminal, ela sofre muito, porque ela pisa e está assentada no último degrau. Às vezes a família abandona, mas o advogado não abandona, o advogado vai no presídio, o advogado, ele passa por algumas situações. Eu lembrei, né, que meu marido, ele uma época começou a resolver umas coisas com o pai dele, e às vezes surgia no momento ele tem que ir à delegacia. Né? E o pai dele estava com ele no carro. E aí eu lembro que em uma delegacia, quando chegou lá, o pai dele olhou para a delegacia, olhou para ele e fez: meu filho, você vai entrar aí nessa casa caindo aos pedaços. Era uma delegacia de interior, geralmente delegacia de interior é casa, né? Eles não fazem, hoje eles já fazem essas CISPs maravilhosas, mas antes não. Ele disse: ele disse: tá certo. Quando meu sogro entrou para ficar na recepção, Sim. ele não parava de tossir, porque estava tudo mofado. Tudo mofado. Entendeu? Assim, a advocacia trabalhista, ela vai, aquele prédio tá belíssimo, né? A advocacia de família, ele vai para uma sala de clínica de psicólogo. Então, assim, não tô em demérito, não. Só estou demonstrando que nós enfrentamos até situações físicas dos estabelecimentos que não nos é pertinente. Sim. Porque a nossa OAB, ela tá maravilhosa. Mas, assim, a estrutura que nos dão condições, né? As inspeções, você vê que a OAB, quando vai fazer a inspeção no presídio, um córrego dentro, né? O preso se acostumar com um rato em sua cela, com uma barata. Então, assim, e quem é que passa por isso? Quem é que vê isso de perto? É advogado A advocacia criminal.
E aí é só o amor pela profissão e a nossa humanidade que faz a gente trabalhar para tirar o ser humano daquele lugar ali. Então, assim, é isso que faz. A Abracrim, ela trabalha muito na ressocialização. Uhum. Agora eu vou contar um segredo para vocês, que vai chegar a pouco, depois vocês vão ver lá no nosso Instagram, mas vamos doar 20 quadros brancos para o presídio, Para para as aula? escolas. Que legal. Muito Parabéns, legal. viu, Mia? A Muito interessante. gente fundou a primeira biblioteca do presídio militar. Olha só. Na época eu até brinquei, porque o diretor disse, vamos botar seu nome. Eu disse, não, que eu não morri. Eu disse, não! Não Ele quero disse- tão cedo esse nome aí. Ele disse, mas doutora, porque assim, era meu aniversário e eu disse para meus familiares, eu não quero presente, eu quero livros. E aí foi incrível, porque Que a legal. gente encheu 2 caçambas de caminhonete que fomos levar. Né? Então, assim, você vê aquilo dali, né? E a gente tem até foto no Instagram da Abracrim, a gente fazendo a entrega disso, ajudando. E hoje a gente tem o que no presídio? Nós temos o Liberdade. Você lê um livro, você faz um resumo, um Reduz a fichário, pena, né? entrega, né? É feita a fiscalização e diminui a pena. Então, assim, a Abracrim contribuiu para o Liberdade. Uhum. Ela entregou livros para isso. Justamente por quê? Porque a gente, de perto, a gente vê. Nenhuma outra associação talvez não pensasse nisso antes, porque não viveu isso. Né? De repente, vocês podem fazer um trabalho até de psicologia com a família dos presos. Sim, Porque também, mas uma ideia crianças boa, vão né? visitar. Sim. O que você vai dizer pro seu pai, pro seu filho que está indo visitar o seu pai? Né? Uma criança pequena passar por uma. Mesmo que seja. Eu não sei exatamente de forma detalhada, mas se faz uma revista. Uhum. Aquilo ali pode ficar na cabeça da criança. Claro. Só ter um pai preso já é horrível, né? Então, assim, e a pecha que fica? Seu pai é bandido. Então, assim, tudo isso. Mas se Patrícia não vai ao presídio, se ela não vê uma visita social, ela não bota a mente dela para pensar nisso. Uhum. Porque a gente só consegue dar atenção àquilo que a gente vê. Então aí a gente se indigna e tenta resolver. Mas se até lá, não vai conseguir solucionar isso. Né? Então, assim, Só rapidinho, deixa eu te contar só uma breve história. Uma vez eu estava na faculdade fazendo um evento sobre inclusão e acessibilidade. E aí, a maior sala da faculdade, que sem ser o auditório, era uma sala que ficava lá no fundo do prédio. E era um prédio, era uma escola que a faculdade de SESMAC do Agreste funcionava. E tinha um pátio com paralelepípedo e tal, uma área verde. E aí, eu tinha uma dos palestrantes, era uma mãe de um menino com paralisia cerebral e tal. E aí, no final do evento, ela me puxou e disse, deixa eu lhe dar um toque. Aí eu disse, diga. Ela disse, você está fazendo um evento sobre inclusão e acessibilidade, mas você colocou o evento na pior sala. E aí é isso que eu estou dizendo. A minha vivência, por mais bem intencionada que eu fui ao promover o evento, a trazer essa conscientização, eu não percebi. Sim. porque você não viveu isso. Porque aquilo não está dentro da minha vivência. É exatamente isso. Não é a sua perspectiva de vida. Exato. Você E aí, consegue se locomover até lá a tranquilo. gente tem, dentro das exigências que a gente faz nas comissões estaduais, é que elas realizem no ano, né, pelo menos um evento presencial, pelo menos um online e uma ação social. E aí a gente pode pensar dessa ação social ser voltada a alguma dessas ideias. Já estamos chegando quase no terceiro projeto. Até com as mulheres no presídio feminino. Né? Bebê Pode Defan e pensar Abracrim. isso. Pois é, vai sair muita coisa aqui. Gente, né? vocês estão demais. Vou fazer Você mais que uns 3 juntou. episódios agora. Você que juntou. Eu tô feliz de conseguir construir isso. E quanto mais acontecer, vocês podem ter certeza que a OAB está à disposição através das comissões, das diretorias, para que a gente desenvolva isso. A gente sabe que a OAB tem uma estrutura maior, tem condições maiores de promover isso, junto com as associações dos institutos. A gente sabe, e é o que eu defendo sempre, ninguém está aqui contra o outro, a gente está aqui para se complementar e se ajudar, e aí a gente chega mais longe. E pra finalizar, Diga. de verdade. De verdade, se deixar advogado conversa. Ô, bicho pra conversar. Meu Deus. Dizer que a Abracrim se sente muito honrada
por estar aqui, né? A Abracrim nunca teve tão próximo da OAB como nos últimos anos. E isso é interessantíssimo, porque vocês hoje têm uma grande parcela de advogados, né? Todos passam por aqui, e a Abracrim está podendo, de mãos dadas, caminhar e encampar projetos e estar dentro da nossa mãe, que é a ordem, né? Então, assim, dizer que hoje é um momento histórico pra gente. Que bom. Estar aqui no podcast, é o primeiro podcast que a Abracrim é convidada. Olha só, que legal, não sabia. Que É o honra. primeiro podcast que a Abracrim Alagoas é convidada. E dizer que estamos de portas abertas, tá? Para receber tantos estudantes quanto colegas advogadas, receber familiaristas também, porque nós somos um todo, nós não nos enquadramos, nós não somos unidade, a gente sabe muito bem disso. Então, dizer que estão todos os estudantes e advogados, inclusive advogados iniciantes, e estejam todos convidados para a Abracrim. Podem acompanhar os nossos projetos no nosso Instagram, AbracrimAL, tá? É tudo junto. Tudo Termina junto. ficando Abracrimal, Aham. né? A gente até lembra da Acrimal, da Associação Estadual, que a gente faz muita parceria, né? Justamente por isso, por ter aquele certo preconceito que tinha na advocacia criminal, a gente só se unia. Muito melhor. E hoje é muito interessante, né? Você disse que fez um podcast agora da criminal com administrativo. Olha que coisa maravilhosa. Quando é que a gente ia pensar nisso? Quando eu ia pensar que eu ia estar aqui bebendo do conhecimento de Paty na área de família? Né? Então, bom. assim, agradecer, porque eu sei que essa cachola aí que conseguiu construir um projeto que expande e atravessa muros invisíveis, porque são muros invisíveis, mas através do seu conhecimento, através da sua sabedoria e do seu propósito maior, porque não é o propósito do Victor, aí é o propósito do advogado Victor, fez com que a gente pudesse hoje ampliar, entender o quanto estamos todos no mesmo barco e precisando a criminal da parte de família e a família da parte criminal. E não tenha dúvida de que em todos os nossos projetos você vai se fazer presente. Você vai ser a nossa testemunha ocular em todos os nossos projetos. E será uma grande honra estarmos todos três juntos, criando cada vez mais projetos que vão não só engrandecer a advocacia, mas também a gente como humano. Porque isso é o que nos move, né? Isso é o que faz a gente evoluir a cada ano, né? A gente saber que passou por aqui e deixou um pouquinho da gente em cada lugar. Então, muito obrigada. A Abracrim, mais uma vez, agradece e está de portas abertas para lhe receber em todos os nossos eventos, como também você se fez presente na nossa posse agora, realizada há poucos dias. Muito obrigada. Eu que agradeço, minha amiga. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada. Obrigado. Paty, Gente, que obrigada. coisa linda. Olha, com essas palavras tão emocionantes e enriquecedoras de Mia Shen e Patrícia Rocha, a gente acaba esse episódio 5 do Voz da Advocacia com a certeza absoluta de que você saiu mais, como Mia falou desde o começo, falou agora, enriquecido dessa conversa. Eu saí porque foi uma conversa boa, profunda e prolongada sobre pensamentos bons para a advocacia familiarista, criminal e, sobretudo, para toda a sociedade. Daqui a gente saiu com 2 projetos e mais uns 85 aí Aqui. nas cabeças e na nuvem da fábrica de ideias, como a gente está chamando agora. Muito obrigado pela sua companhia, por acompanhar a gente, por acreditar nesse projeto. Venham conhecer mais o IBDFAN, a Abracrim, conhecer a Ordem. A gente está de portas abertas para trazer um pouco mais de cultura, de networking, de trabalho, de satisfação pessoal por saber que você está realizando um pouco mais pela sua classe, pela sociedade. Já já você vai ver aí pipocar nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu agregador de podcast, o episódio 6 do Voz da Advocacia. Já já a gente está chegando. Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, tchau, tchau.